Olá, pessoal! Então, agora nós vamos para a nossa última aula. Já elaboramos um projeto arquitetônico completo, com todos os desenhos e representações básicas que a gente precisa para aprovar o projeto na prefeitura. E agora nós vamos para a nossa aula de plotagem. Para a nossa aula de plotagem, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar um novo layer aqui, que é um layer de viewport. A gente vai precisar desse layer para a gente poder elaborar e montar a nossa prancha. Então, eu vou vir dentro dessa abinha aqui do lado, em New, eu vou escrever aqui o nome do meu layer de viewport. V-I-E-W-P-O-R-T, viewport. Essa nossa viewport, a gente pode colocar a cor dela como... Vamos colocar a cor dela como esse azul aqui mais escuro. Vou dar OK. Vou fechar essa caixa de texto. A gente já tem essa viewport. O meu desenho está aqui. A gente vai montar a nossa plotagem dentro do layout 1. O que eu fiz? Eu já trouxe um formato no tamanho de A1, ele está em centímetro, porque a gente desenhou em centímetro, para ficar mais fácil a impressão, para não ficar tendo que fazer conversão de valores, de medidas. Então, eu já fiz o desenho aqui do meu formato. O meu formato, como ele está em centímetro, ele está com 84,1 na horizontal e 59,4 na vertical. Lembrando que a margem esquerda é de 2,5 centímetros e a margem, por ser A1, as demais, superior, inferior e a direita, possuem 10 centímetros. 1 centímetro, né, na verdade. Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês que tenha esse desenho desse formato para ficar mais fácil na hora de vocês executarem. Mas eu vou explicar como que a gente faz esse formato. Eu vou vir em retângulo, ele já está. Vou mudar aqui para o 0,6 porque ele está desenhado na linha 0,6 e vou fazer um retângulo. Ó, vou selecionar aqui, vou colocar 84,1, para passar para outra medida, 59,4. Então, ele vai fazer o meu retângulo. Então, aqui, nessa extremidade, eu tenho que fazer uma linha de 2,5. Vou criar outra linha, porque se eu puxar o offset, ele vai fazer todo com o mesmo tamanho. E ele não tem o mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui 2,5. Fiz nesse sentido e agora eu vou fazer um offset geral de 1 centímetro. Daqui para dentro. Pronto. Agora eu vou apagar. Então, eu vou vir no trim, vou selecionar essa linha e essa, vou dar um Enter, vou apagar esse pedaço, esse e esse pedaço. Essa do meio eu vou deletar. Pronto. Então, fiz a margem esquerda e as demais margens. Então, isso a gente já tem o papel no formato A1 em centímetros, tá? E como que eu fiz para saber a medida dele em centímetros? O tamanho do papel original é 841 milímetros por 594 milímetros, é o tamanho do A1. Então, para a gente passar ele para centímetro, a gente andou com uma casa decimal para a esquerda. Então, por isso que ficou 84,1 e 59,4. O formato que eu tenho aqui, eu vou deixar disponibilizado esse material. É um formato que a gente usa dentro do projeto integrador que a gente faz dentro do curso técnico de edificações. Algumas informações, quando a gente faz esse projeto integrador, a gente completa isso aqui todo. Eu vou deixar porque é um exemplo bacana para vocês utilizarem em projeto, mas quando forem aprovar um projeto, geralmente cada prefeitura pede a sua legenda. Por isso que eu vou deixar essa que a gente utiliza lá,
mas é bom verificar em cada prefeitura como que isso acontece, porque aí cada uma vai ter o seu tamanho, as informações necessárias. Aqui a gente tem um título, o título do projeto para aprovação, a data que a gente elaborou, é uma folha só, por isso que a gente coloca folha única. Aqui a gente coloca informações da edificação, o tamanho de garagem, tamanho de circulação, se a gente tiver escada. Se for primeiro e segundo pavimento, a gente coloca essas áreas separadas aqui. Número de garagem que a gente tem no projeto, número de pavimentos, quantas unidades, porque se a gente estiver construindo uma casa geminada, são 2 unidades. Um prédio ou um conjunto de prédios, são mais de que uma unidade. Depende muito do projeto. O endereço, então a gente coloca aqui um bairro, uma rua, pode até simular uma informação aqui, o número do lote. No nosso caso aqui a gente até tem o número do lote. A gente pode até criar um número de quadra, a gente não tem ele lá. E a área do nosso terreno que a gente também tem. Aqui o responsável técnico pelo projeto, a gente coloca o nome de vocês. Então completa com o nome de vocês. Aqui o meu nome, por ser responsável pela disciplina. E aqui, no nosso caso, que a gente usa para o projeto integrador, que às vezes cada professor tem um número X de alunos para orientar, aqui vem o nome desse professor. Aqui embaixo, se o professor quiser fazer alguma observação a respeito do projeto, e esses coeficientes que a gente utiliza. Mas como a nossa aula aqui é voltada para o AutoCAD, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Isso aqui a gente vê dentro da disciplina de projeto arquitetônico, especificamente, e aí a gente vê essa parte de legislação urbana, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então aqui a gente não vai mexer em nada, porque a gente utiliza isso dentro desse projeto integrador. Então a gente já tem o nosso formato e agora a gente vai montar cada um daqueles desenhos e colocar eles dentro da escala. Já deixei aqui o nome do desenho e a escala, porque ele está num tamanho bom para leitura aqui dentro da prancha. Por isso que eu deixei isso aqui. Então agora a gente vai trazer o nosso desenho que está lá no Model aqui para essa folha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai digitar no nosso teclado VIEW e a gente vai ver que aparece aqui embaixo a palavra Viewport, que é a mesma que a gente colocou lá no Leia. Então eu vou selecionar essa Viewport, ele vai abrir essa caixa, eu vou dar OK e vou fazer o desenho de um retângulo aqui dentro. E ele vai trazer todo o desenho que está lá no Model. Como a gente criou o layer de Viewport, eu vou clicar nessa caixa e vou passar ele para o layer que a gente fez. Aqui, Viewport, pronto, criamos ele. A gente vai fazer, então, agora, colocar cada um desses desenhos numa escala específica que a gente utiliza para aprovação de projeto. Esse primeiro, que é a planta de situação, a gente vai colocar ele na escala de 1 para 500. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar 2 vezes dentro dessa caixa. Vocês vão verificar que o contorno dela vai ficar com uma cor mais forte, mais viva. Significa que a gente está entrando dentro da caixa do Model. Se a gente apagar alguma coisa aqui, a gente realmente está apagando alguma coisa do nosso desenho. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou centralizar o desenho que eu quero, que é esse desenho da planta de situação, e vou dar uma escala agora. Então eu vou digitar Z, vou dar um Enter, vou digitar SC, vou dar um Enter e vou colocar o fator de escala agora. O nosso fator de escala vai ser 1/500 e no final a gente tem que colocar XP, porque a gente utiliza esse XP aqui dentro do nosso layout. Vou dar um Enter. Pronto. Não posso mexer no zoom, porque senão eu tiro meu desenho da escala. Vou clicar aqui fora. Então, esse desenho ele está na escala de 1 para 500. Como que eu vou acertar, tirar esse pedacinho aqui que está aparecendo? Eu vou clicar na caixa, para ele aparecer aqueles quadradinhos azuis que a gente já conhece. E vou clicar no quadradinho e vou trazer ele para enquadrar o meu desenho, o que eu preciso para essa parte, ó. Pronto, enquadrei o meu desenho. Agora eu vou mover essa caixa, não posso clicar lá dentro mais, vou mover essa caixa e vou colocar ela aqui. Então, vou só acertar ela aqui dentro e vou mover isso aqui, que é a especificação do meu desenho,
e vou mudar isso aqui. Então, o nome do desenho agora vai ser planta de situação. E a escala que essa planta de situação tem é 1/500. Só isso, 1/500. Aqui a gente não vai escrever XP, não. Fiz o meu primeiro, coloquei meu primeiro desenho na escala. Agora, novamente, eu vou digitar VIEW, vou abrir outra viewport, ó, seleciona a viewport, vou dar OK, vou criar um outro retângulo. Ele vai buscar o desenho do mesmo jeito que o primeiro. Então, agora a gente vai fazer a planta de locação. Vou clicar 2 vezes aqui dentro, vou enquadrar essa planta de locação aqui mais, né, de forma mais central. E agora eu vou digitar a minha escala. Então, eu vou digitar SC Enter. Desculpa, vai ser Z Enter, SC Enter, 1/500, que a gente também utilizou a cota de 500 nesse, XP e Enter. Pronto, ele reduziu lá o desenho. Vou clicar 2 vezes aqui fora para ele sair dessa caixa. Vou selecionar a caixa, passar ela para viewport, porque eu ainda não tinha feito isso. Ficou azulzinho igual a outra. E agora eu enquadro o meu desenho aqui. Então, eu busco o azulzinho, ó, enquadro ele nesse sentido, enquadro ele nesse sentido, vou puxar ele aqui para cima e vou puxar ele aqui para baixo. Pronto. Então, criei aqui uma planta de locação. Depois, se a gente vê que se isso ficar muito pequeno, vamos deixar ela aqui embaixo. Se for o caso, a gente faz uma alteração nela, se ela ficar muito pequena. Então, vou colocar ela aqui. Agora, a gente vai buscar outra planta. Depois eu vou colocar o nome, porque primeiro eu vou ver se ela vai ficar muito pequena. Então, vamos mudar aqui de novo para viewport e vamos digitar de novo. VIEW. Enter. Opa, não foi não. VIEW. E vou colocar a última, viewport. OK. Clico para desenhar o meu retângulo. E agora nós vamos começar da planta baixa. Então, eu vou clicar aqui dentro 2 vezes. Tenho sempre que clicar 2 vezes. Ele tem sempre que tem que mostrar essa caixa mais forte. E vou mostrar aqui minha planta baixa, ó. Pronto, agora eu vou dar escala. Z Enter, SC Enter. A escala da planta baixa é 1/50. Então, eu vou colocar 1/50 XP e Enter. Ela ficou maior do que o meu desenho. Não posso dar zoom, não posso mexer em nada lá dentro. Vou clicar 2 vezes fora. Clico nessa caixinha azul e agora eu vou acertar o meu desenho. Ó, vou puxar ele um pouco para baixo para pegar tudo que está aqui embaixo e um pouco para cima para pegar o restante das cotas. Tudo pronto. Então, eu vou clicar para mover. Vou colocar aqui uma caixinha perto da outra. Como essa está certinha, eu vou copiar o nome dessa aqui. Vou colocar ela aqui do lado. Então, eu vou colocar planta baixa. E a escala que ela tem 1/50. Vou tirar um 0. Pronto. Novamente, vou digitar VIEW. VIEW, Enter. VIEW. Pronto. Ao invés de eu dar Enter, é porque eu estou dando Enter e estou fazendo errado. Eu tenho que vir aqui em Viewport. Vou dar OK. Vou criar o meu retângulo. Clico 2 vezes dentro do meu retângulo. Agora, eu vou fazer... vamos fazer os cortes de uma vez. Então, eu vou deixar o corte aqui na nossa visualização. Eu vou digitar Z, Enter, SC, Enter, 1/50. Ele vai ter a mesma escala que a gente colocou a planta baixa. XP, Enter. Pronto. Fiz, ela já está na escala, não posso clicar aqui dentro, vou clicar 2 vezes fora. E o meu desenho está certinho aqui. Então, agora, eu vou trazer esse desenho aqui. Vou trazer ele até mais para baixo aqui. Vamos colocar ele aqui. E vamos diminuir esse tamanho para eu poder escrever o nome do desenho aqui embaixo. Então, eu vou copiar de novo o nome. Vou colocar esse nome aqui embaixo e vou colocar, esse aqui é o corte B.
Então, é corte BB e a escala é a mesma, não vou mudar, 1:50. Aí, novamente, viewport, V-I-E-W, vou escolher viewport, vou dar OK, vou criar o retângulo, buscar o retângulo, clicar 2 vezes dentro do meu desenho, vou posicionar aqui o corte A e vou dar a escala agora. Z, Enter, SC, Enter, 1/50, XP e Enter. A gente vê que ele muda quando a gente dá a escala, ele sempre aumenta de tamanho. Clico aqui fora, não mexo nada lá dentro, clico só no retângulo e vou acertar o que está faltando aqui, o que não está aparecendo no meu desenho. Aqui eu posso diminuir e aqui também eu posso diminuir. Pronto. Então, os meus 2 desenhos aqui, os meus 2 cortes estão aqui. Corte A, corte B. Vou copiar o nome, vou colocar aqui do lado. Só vou mudar aqui para corte AA. A escala vai continuar a mesma. E vou fazer agora outra viewport. VIEW. Clico na última opção. Vou dar OK. Vou fazer aqui fora. Clico para puxar o meu desenho. Clico 2 vezes dentro do meu desenho. Falta a fachada e falta a planta de cobertura. Então, vamos pegar a planta de cobertura primeiro. Vou colocar ela mais na tela. Vamos dar a escala agora. Z, Enter, SC, Enter, 1/50, XP e Enter. Pronto. Clico 2 vezes aqui fora, ela já saiu da escala. Ela já saiu, então eu não tenho que me preocupar que o meu desenho não vai sair mais fora da escala. A planta de cobertura ela também pode ficar na escala de 1/100, tá, gente? Eu coloquei a mesma só porque a gente vai manter mais ou menos uma padronização aqui das escalas, só as maiores mesmo que a gente diminuiu. Agora eu vou colocar ela aqui, vamos ver se vai dar. Deu certinho. Agora eu vou copiar a palavra. Vou colocar aqui do lado. E vou escrever planta. Vamos escrever diagrama de cobertura. Vou mover aqui porque ele saiu fora. E a escala de 1/50. Agora é capaz a gente ter que ajustar os desenhos aqui dentro para caber a nossa planta a nossa fachada. Mas vamos buscar ela primeiro. Então, VIEW. Última opção, viewport, OK. Crio um retângulo, puxei os meus desenhos, seleciono aqui dentro, clico 2 vezes aqui dentro. Vou trazer a minha fachada para a visualização aqui da nossa tela. Agora eu vou dar a escala. Z, Enter, SC, Enter, 1/50, XP e Enter. Clico 2 vezes lá de fora. Clico no quadradinho, né, para poder encaixar ele aqui e vamos deixar só ele aparecendo. Tem que tomar sempre cuidado para ver se não tem nada de outros desenhos aparecendo, porque senão sai pedaços de desenho na hora da nossa impressão, de fazer a nossa impressão. Então agora eu vou mudar aqui algumas coisas de lugar para caber a nossa fachada. Eu vou subir, eu vou mover esse corte para cima aqui um pouquinho. Ó, quando a gente move o quadradinho ele vai junto. Vou trazer esse aqui e vou colocar ele aqui. Porque aqui não atrapalha. Esse retângulo ele não sai na impressão. Então não tem problema o nome, ele só não pode ficar em cima do desenho, porque o desenho vai sair na impressão. Mas em cima desse retângulo não tem problema não. Então vamos colocar aqui, ó. Corte A. Deixa eu ver se vai caber a minha fachada ali agora. Deu. Pronto, deu certinho. Agora eu vou copiar o nome aqui para baixo e vou colocar aqui fachada. Opa, fachada. E a escala é de 1/50. Então fizemos aqui todos os nossos desenhos. Agora, para não aparecer na hora da impressão esses quadros que a gente fez da viewport, a gente tem que vir aqui onde está a viewport e apagar a lâmpada. Pronto.
Nada disso vai sair na hora da nossa impressão. Esse quadriculado também não sai não, ele está aqui na nossa página, mas ele não aparece. Ah, esqueci, vou colocar o nome aqui, ó. Essa é de situação e a outra é de locação. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui embaixo, ó. Planta de locação. A escala é 1:500 também. Então, o nosso desenho está todo pronto. Agora, a gente vai fazer a impressão oficialmente. Então, fiz isso tudo, vou dar um Enter. Ó, vou dar um Enter, vou salvar o arquivo e agora eu vou lá na impressão. Posso vir na impressão através desse azinho e em Print, só clicar em Print. Ele vai abrir essa caixa ou eu venho aqui nesse desenho da impressora, ele vai abrir a mesma caixa. Nessa primeira opção, eu não vou mexer em nada. Eu vou mexer aqui porque é o tamanho do meu papel. Tamanho do meu papel não, a gente vai fazer uma impressão em PDF. Então, eu venho aqui nesse primeiro para escolher qual que é a impressora. O que a gente vai usar? A gente vai usar esse DWG to PDF.pc3. Então, nós vamos escolher ele aqui. Agora, ele vai me dar o tamanho do meu papel. Tá aqui, ISO A4. A gente não está usando o ISO A4. A gente vai usar um que está lá para cima, que chama ISO Full Bled A1. Aqui, ó, já achei ele. ISO Full Bled A1. Eu vou colocar a primeira opção. Então, ele já deu o formato aqui do meu desenho. Então, ele vai ficar no 841 por 594. Ao invés de a gente colocar aqui Layout, a gente vai vir o Window e ele vai voltar para a nossa tela. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa ponta do lado de fora do meu papel, ó, colado no meu papel. E nessa ponta da extremidade, como se eu fosse desenhar por cima. E vou clicar aqui. Então, ele voltou no meu desenho. Aqui eu vou selecionar para ele deixar o meu desenho centralizado dentro da folha. E aqui eu vou colocar o valor de 10:1. Por que 10:1? Porque como a gente colocou aqui, ó, ele não dá a medida da folha em centímetros, mas a gente usou lá o centímetro para fazer o desenho e colocou a folha em centímetro. Então, como aqui ele não deu em centímetro, a gente vai escolher a opção de 10:1. Por que 10:1? Porque é como se ele voltasse à casa decimal para transformar a nossa medida, porque a gente tem, né, a casa decimal do milímetro para o centímetro é de 10. A gente andou com uma vírgula. Então, por isso, a gente vai colocar 10:1. É como se a gente voltasse a escala aqui. Ele selecionou tudo. Aí, vamos ver se está tudo aparecendo aqui mesmo, se está certinho. Aqui a gente não vai mudar, porque ele já está na posição correta. A gente só muda se ele não estiver na posição correta. A gente vai vir em Preview. Tá lindo aqui. Tá tudo marcadinho, tudo apareceu no nosso desenho, só que a gente não vai imprimir colorido. Então, a gente vai dar um ESC, vai voltar nessa caixa e agora a gente vai configurar as linhas, aquilo que a gente não fez quando a gente criou o layer. Então, aqui eu vou selecionar o monochrome.ctb e venho nessa caixa aqui do lado para eu poder editar todas as minhas linhas. E agora eu vou passar para vocês os valores que cada uma dessas linhas que a gente utilizou vai ter na nossa impressão. Pode ter alguma variação de outra pessoa que trabalhe com o projeto, mas sempre tem um valor próximo. Como que a gente vai fazer a configuração das linhas agora? Então, a gente vai vir aqui em cor 01, onde está escrito Line Weight é a espessura da linha. A 01, a gente vai clicar aqui, é a menor, porque a outra é 0, a gente vai colocar a menor que tem aqui, 0.05. Coloquei ela, agora eu vou vir no 02, venho aqui de novo e vou colocar esse valor de 0.13. Posso colocar também o valor de 0.10, tá? O importante é 0.1. Depois vou vir na 03, vou colocar 0.15. Na cor 4, eu vou colocar 0.18. Na 05, eu vou colocar 0.2.
Na 06 eu vou colocar 0,35. E agora a gente tem que mudar a cota. Lembra que a gente fez a cota com uma cor que chama 41, foi o que a gente fez de alteração, é um amarelo. A gente seleciona a cor 41 e coloca aqui a espessura dela para 0,13 também. Fechamos aqui, então, as nossas linhas, todas estão com valor. Todas estão com valor. Fiz isso, vou salvar o meu desenho. E vou voltar aqui em Preview. Agora sim, não tem nada colorido e o meu desenho está todo perfeito. Tem um detalhe importante aqui, que a nossa linha, que seria a linha tracejada, está com um traço muito grande. Como que eu faço para poder ela ficar com um tracejado menor? A gente tem que mudar a escala do nosso desenho. Aqui está tudo perfeito, está tudo saindo bem especificado, bonitinho, não tem nenhum problema. Aqui tem uma cota errada, vou voltar lá para corrigir essa cota. Aqui também tem uma cota errada. Vou conferir essas cotas lá. Aqui não tem, aqui tem. Ele pode ter alterado. Vou conferir essas cotas e vou mudar a espessura da minha linha, porque essa linha, ela tá com a espessura com um traço maior, então na hora que vem para a impressão, é como se esse aqui com esse aqui fosse o primeiro traço do meu desenho, não é assim. Então até aqui, tudo certo. A gente pode já, se a gente já quiser, a gente pode colocar OK, ele vai aparecer aqui um nome para o projeto, aí você pode colocar aqui, Projeto Arquitetônico 1, por exemplo, e salvar ele no desktop. Eu vou fazer isso só para a gente ver. Então, vou colocar aqui Projeto 1 e vou salvar na área de trabalho para ficar mais fácil de abrir. Projeto 1, Save. Então, ele gerou o meu arquivo em PDF. Agora, eu vou voltar lá para corrigir isso aqui. Como que eu vou corrigir isso? Eu acho que é mais fácil eu corrigir por aqui. O que eu vou fazer? Vou voltar com a minha viewport. Vou clicar 2 vezes aqui dentro dessa linha. E vou selecionar essa linha de projeção com o botão direito. E vou vir aqui em Propriedades. Aí a gente tem uma escala da linha aqui que está escrito 1. Eu vou modificar esse valor. Vou colocar aqui 0,5 para eu testar se vai melhorar. Já melhorou. Então, vamos colocar 0,3 e vou dar um Enter. Pronto. Vou clicar 2 vezes fora. Eu já tenho um tracejado melhor aqui. Agora, eu vou clicar 2 vezes dentro da planta baixa e vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar a linha. Essas linhas que são as linhas do telhado. Todas são a linha de projeção. Vou clicar com o botão de Propriedades. E vou vir aqui e vou mudar para 0,3, que foi o que a gente colocou na outra. Se a gente colocar 0,1, talvez fique até melhor. Ficou melhor. Então, 0,1, clico 2 vezes fora, vou mudar desse aqui de novo. Vou selecionar, botão direito, vem em Propriedades e vou passar para 0,1. Vou fechar e vou sair daqui. Pronto, já ficou melhor, ficou melhor. Agora eu vou ver a questão dessas cotas, por que elas modificaram. Então, eu vou vir aqui no Model e vou conferir. Aí, elas estão erradas aqui. Com certeza, na hora que eu puxei a cota veio do lugar errado. Então, aqui é 300 e aqui não é desse ponto. Pode ser desse ponto aqui de cima. Então, pronto. Corrigimos essa cota. Vocês vão corrigir o de vocês também. E essa aqui de cima, que eu também vou pegar ela até aqui em cima. Ou até aqui embaixo, né? Pode ser até essa linha, 72. Aqui não tem nenhuma para corrigir. Pronto. Agora eu vou voltar aqui no Layout. Então, a cota está corrigida. Nessa também. E aqui na planta, aqui no corte, ela também está corrigida. Então, pronto. Agora a gente vai fazer o processo de novo. E é bom que todo mundo revisa. Então, venho aqui na impressora, vou selecionar DWG to PDF.pc3, vou escolher ISO Full Bleed A1,
ISO Full Blade A1, o que começa com 841. Venho em Window, vou desenhar por cima do meu último retângulo. Espera aí que faltou um detalhe, deixa eu cancelar e voltar. Eu tenho que tirar a viewport aqui, ó, apagar essa lâmpada para sair tudo do meu desenho. Então vou lá de novo. Impressora, DWG to PDF PC3, ISO Full Blade A1, Window, desenho novamente meu retângulo externo, centralizo, 10:1, monochrome. Não preciso fazer aquela questão da linha, da espessura da linha, porque quando eu salvei, ele já salvou isso dentro do meu arquivo aqui, então eu não preciso fazer isso novamente. Então eu vou em Preview. Conferir as cotas estão certas agora, não tem cota picada. O meu tracejado está aparecendo aqui no meu desenho, tudo certo. Então novamente eu vou colocar ele aqui em OK. Então ele vou imprimir ele de novo. Vou colocar aqui esse projeto 1, que foi o que a gente salvou aquela hora, e vou salvar. Ele vai me perguntar se eu quero salvar por cima daquele desenho. Eu vou salvar por cima, afinal de contas esse está mais certinho do que o outro. Então, terminei aqui a minha plotagem. Bom, pessoal, então a gente fechou o curso com essa aula de hoje. Finalizamos ele, conseguimos ver todas as ferramentas básicas do AutoCAD, fizemos um exemplo de um projeto completo, com todos os desenhos representativos, né, dentro de um projeto de um pavimento, e para finalizar a gente fez essa aula de plotagem. Então foi um curso bem tranquilo, eu espero que tenha sido bem tranquilo para vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e muito obrigada pelo acompanhamento, pela presença de vocês nesse curso. Até mais!